Somos todos frutos de um ventre acolhedor. Bem-vindo! Hoje vamos falar sobre algo que muitos fãs de Roberto Carlos suspeitavam há anos, mas que só agora, aos 71 anos, o próprio rei da música finalmente admitiu. Prepare-se para entrar em um universo de segredos, polêmicas e revelações que vão mexer com tudo que você pensava que sabia sobre a vida pessoal desse ícone da música brasileira. Vamos explorar desde sua infância humilde em Cachoeiro de Itapemirim, passando pelas histórias pouco conhecidas de seus relacionamentos conturbados, até as tragédias que marcaram sua vida, como a perda do filho Segundinho e o afastamento de pessoas próximas. Mas não para por aí, falaremos sobre controvérsias que ele enfrentou ao longo da carreira, como processos judiciais envolvendo biografias não autorizadas, acusações de plágio em algumas músicas icônicas e até deepfakes e rumores políticos que circularam na internet envolvendo seu nome, sempre negados por sua equipe. E o mais polêmico, como um homem que construiu uma imagem de simplicidade e discrição escondeu segredos que muitos fãs só agora descobrirão, e o que essa confissão tardia realmente significa para sua imagem pública. Roberto Carlos Braga, nascido em 19 de abril de 1941 em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, sempre foi um enigma quando o assunto é sua vida pessoal, e essa aura de mistério alimenta tanto fascínio quanto especulação. Apesar de ser o rei da música brasileira e ter sua carreira documentada em cada detalhe, sua vida familiar sempre esteve envolta em silêncio e contradições. Casou-se cedo com Cleonice Rossi, e o relacionamento resultou em 2 filhos, Segundinho e Luciana. Mas mesmo aí os detalhes nunca foram totalmente claros. Rumores sobre crises conjugais, desentendimentos e tensões familiares circulam há décadas, sem que Roberto jamais tenha confirmado nada publicamente. A morte de Segundinho em 2021 abriu feridas antigas e trouxe à tona um lado do cantor que poucos realmente conheciam, reforçando a imagem de homem marcado pela tragédia e pela responsabilidade de equilibrar fama e família. Ainda hoje, fãs e jornalistas especulam sobre a verdadeira relação de Roberto com seus filhos, os motivos que o levaram a se afastar de alguns eventos familiares e o quanto sua vida pessoal influenciou sua música, tão carregada de saudade, amor e melancolia. A maneira como ele sempre evitou exposições públicas, entrevistas detalhadas ou comentários sobre relacionamentos, tornou cada informação sobre sua vida íntima um objeto de desejo midiático, transformando pequenos detalhes em manchetes e teorias de conspiração sobre seu caráter e suas escolhas. Há quem questione se o isolamento emocional seria uma forma de proteção, uma estratégia de carreira ou simplesmente parte de sua personalidade complexa, que mistura generosidade e rigor, mas que nunca se abriu completamente ao público. Assim, mesmo com décadas de fama, Roberto Carlos mantém um pedestal de mistério que faz com que cada declaração, cada gesto ou cada menção à sua família se transforme em notícia, discussão e, muitas vezes, polêmica, deixando claro que, para o rei, a música sempre esteve acima de qualquer vida pessoal que ele preferiu manter nas sombras. Roberto Carlos, o eterno rei da música brasileira, sempre foi visto como um símbolo de romantismo e serenidade, mas por trás do brilho dos palcos e dos milhões de discos vendidos, existe uma vida pessoal marcada por tragédias que poucos conhecem ou têm coragem de comentar. A morte do seu filho, Segundinho, em 2021, foi um golpe devastador que chocou fãs e familiares, mas muitos acreditam que não foi o único episódio sombrio a assombrar sua vida. A perda de pessoas muito próximas, incluindo sua mãe e outros familiares, gerou um impacto profundo em sua rotina e em sua visão de mundo, criando um contraste dramático com a imagem pública sempre calma e sorridente que Roberto cultivou. Esses acontecimentos, embora silenciosos nos noticiários e entrevistas controladas, foram capazes de moldar o homem que ele é por trás do artista, trazendo uma carga de dor e solidão que nem todos imaginam. Alguns críticos e fãs especulam que essa sucessão de perdas pessoais influenciou diretamente a intensidade emocional das músicas que ele compôs e interpretou ao longo das décadas, explicando aquela melancolia doce e aquela sensação de nostalgia que permeiam canções como Detalhes e Outra Vez. É quase como se cada verso romântico carregasse também a sombra das tragédias pessoais que Roberto enfrentou, transformando sua arte em uma espécie de confissão silenciosa e íntima, em que cada acorde e cada nota refletisse uma dor real que ele, discretamente, carregava consigo. Essa perspectiva gera polêmica, porque enquanto milhões o veem como o símbolo da felicidade amorosa, existe uma realidade paralela, pouco explorada, que mostra um homem vulnerável, submetido à dureza da vida, e que mesmo assim continuou a cantar para o mundo com uma força emocional rara. O que faz essa história ainda mais controversa é que Roberto nunca se abriu completamente sobre esses episódios, mantendo um mistério que alimenta teorias, boatos e especulações entre fãs e jornalistas,
reforçando a ideia de que o lado humano do rei sempre esteve parcialmente escondido, e que sua imagem pública de serenidade pode ter sido, em grande parte, uma forma de proteção diante de tragédias pessoais que poucos conseguiriam suportar sem desmoronar. Por isso, cada retorno aos palcos, cada show lotado e cada nova música não é apenas uma celebração da carreira, mas também uma prova silenciosa de resistência emocional diante de perdas devastadoras, consolidando um legado que mistura brilho artístico e sofrimento pessoal de maneira quase inseparável. O suposto episódio em que Roberto Carlos, aos 71 anos, teria feito aquela famosa confissão que todos suspeitávamos virou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais e plataformas de vídeo, espalhando-se rapidamente entre fãs e curiosos. Vídeos no YouTube, títulos sensacionalistas e manchetes dramáticas prometiam revelar segredos nunca antes compartilhados pelo rei, criando uma aura de mistério quase conspiratória em torno de sua vida pessoal. Esses conteúdos sugerem que, finalmente, o cantor estaria abrindo o coração sobre aspectos de sua vida íntima, romances secretos, arrependimentos ou polêmicas guardadas a 7 chaves, mas a verdade é muito menos explosiva do que a internet faz parecer. Não há registro de entrevistas, declarações oficiais ou publicações verificáveis em que Roberto Carlos confirme qualquer uma dessas alegações. Tudo se baseia em especulações e narrativas criadas por canais que sabem explorar a curiosidade do público e a aura de discrição que sempre cercou o artista. A própria natureza desses vídeos é construída para atrair cliques, misturando trechos antigos de entrevistas, imagens de shows e textos sugestivos, como se cada gesto ou palavra do cantor fosse uma pista de revelação. Muitos fãs compartilham e comentam esses vídeos acreditando estarem vendo algo verdadeiro, mas, na realidade, trata-se de conteúdo criativo ou manipulativo, que se aproveita da fama e do prestígio de Roberto Carlos para gerar engajamento e polêmica. Essa estratégia não é inédita. A cultura de títulos sensacionalistas sobre celebridades é antiga, mas ganha força especialmente quando envolve artistas discretos, que evitam expor sua vida pessoal e por isso acabam se tornando o alvo perfeito para rumores. O efeito psicológico é poderoso, porque mistura desejo de intimidade com idolatria, fazendo com que cada vídeo pareça quase uma confissão oficial, mesmo sem respaldo real. É exatamente por isso que especialistas em mídia e jornalistas reforçam que qualquer alegação deve ser verificada em fontes confiáveis e entrevistas completas, portais reconhecidos ou perfis oficiais do artista antes de ser tomada como fato. No caso de Roberto Carlos, essa suposta confissão aos 71 anos é um exemplo clássico de como a internet e a mídia sensacionalista conseguem transformar boatos em verdades para milhões de pessoas, explorando o mistério que sempre cercou a vida pessoal do cantor e a curiosidade de fãs que ainda buscam decifrar o homem por trás do rei. O resultado é uma narrativa que parece polêmica e reveladora, mas que, na prática, não passa de especulação. Um jogo de expectativa e engajamento que mantém Roberto Carlos no centro da atenção, mesmo décadas depois de seu auge, sem que ele tenha, de fato, feito qualquer admissão pública extraordinária. Roberto Carlos, apesar de ser reverenciado como o rei da música brasileira, não escapou de se ver envolvido em polêmicas que, por vezes, chocaram até seus fãs mais leais. Uma das controvérsias mais marcantes envolveu a publicação do livro Roberto Carlos em Detalhes, uma biografia não autorizada que prometia revelar bastidores íntimos e episódios pouco conhecidos da vida do cantor. A obra foi rapidamente retirada das lojas por ordem judicial, provocando debates acalorados sobre os limites entre direito à privacidade, censura e liberdade de expressão. Muitos críticos argumentaram que impedir a circulação do livro seria uma forma de controlar a narrativa do artista e silenciar vozes independentes, enquanto defensores da medida afirmavam que se tratava de proteger a imagem de alguém que sempre prezou pela discrição. Mas não foi só isso. Roberto Carlos também se viu envolvido em acusações de plágio que geraram enorme repercussão. Em relação à música Traumas 1971, surgiu um laudo técnico afirmando que a canção teria elementos similares a outra composição, o que poderia caracterizar plágio. O cantor reagiu de forma contundente, classificando o parecer como falho e defendendo a originalidade de seu trabalho, desencadeando discussões intensas sobre criatividade, inspiração e propriedade intelectual. Mais recentemente, com a ascensão da inteligência artificial e das deepfakes, o nome de Roberto Carlos voltou a aparecer em polêmicas. Um vídeo circulou nas redes sociais mostrando o cantor supostamente apoiando um político brasileiro, mas a assessoria oficial se pronunciou de forma enfática desmentindo qualquer veracidade da gravação. Este episódio reacendeu a discussão sobre como figuras públicas podem ser manipuladas digitalmente, prejudicando sua imagem e confundindo o público, mesmo que de forma totalmente falsa.
Apesar de todas essas controvérsias da censura da biografia, as acusações de plágio e a manipulação digital, Roberto Carlos mantém sua posição como um ícone respeitado e admirado por milhões de fãs, mostrando que, mesmo envolto em polêmicas, sua música e sua presença continuam intactas no imaginário popular, enquanto os debates sobre privacidade, ética e tecnologia seguem fervendo em torno de seu nome. Roberto Carlos sempre foi mais do que o ícone romântico que milhões de brasileiros conhecem. Por trás da voz que embalou gerações existe um homem marcado pelo sigilo absoluto e por escolhas de vida que provocam tanto fascínio quanto polêmica. Diferente de muitos artistas que se expõem em entrevistas, redes sociais ou reality shows, Roberto optou por manter sua vida pessoal em um casulo quase impenetrável, transformando cada passo, cada relacionamento e cada perda pessoal em matéria-prima para rumores e especulações. Essa postura reservada, que para alguns é sinal de sabedoria e inteligência emocional, para outros parece ser uma cortina estratégica, criada para manipular a narrativa de sua própria história. Durante décadas, fãs e a mídia se perguntaram sobre seus relacionamentos, suas amizades, e até mesmo sobre sua fé, pois Roberto raramente comenta sobre seus sentimentos ou dramas particulares de forma concreta. Há quem diga que esse silêncio prolongado é um jogo de controle da imagem, que mantém o cantor no topo do imaginário coletivo, transformando cada gesto público em notícia e cada ausência em mistério. E é justamente esse enigma que títulos sensacionalistas como aos 71 anos, Roberto Carlos finalmente admite o que todos suspeitávamos exploram, jogando com a percepção de que algo escondido seria finalmente revelado, mesmo sem qualquer confirmação oficial. A aura de mistério permanente alimenta desde teorias sobre sua vida amorosa até questionamentos sobre decisões profissionais, sobre a forma como lida com a fama e sobre como escolhe o que revelar e o que silenciar. Alguns críticos e especialistas em comportamento afirmam que essa postura reservada contribui para o mito do Roberto Carlos intocável, alguém que nunca se curva às exigências do público ou da mídia, enquanto fãs mais apaixonados veem nesse silêncio um reflexo de dignidade e respeito próprio, uma defesa da privacidade em tempos em que quase tudo é exposto. No entanto, o lado polêmico é inevitável. Esse sigilo quase hermético também gera frustração e especulação, abrindo espaço para boatos e interpretações muitas vezes distorcidas sobre sua personalidade e seus hábitos. A verdade é que o homem por trás do artista é tão fascinante quanto a lenda que construiu, e talvez justamente essa dualidade entre o que é mostrado e o que é escondido seja o grande segredo do sucesso de Roberto Carlos, um enigma cuidadosamente cultivado que continua a alimentar discussões, teorias e curiosidade ao longo de décadas, mantendo sua imagem pública intacta, mas sempre envolta em um véu de intriga e polêmica que ninguém consegue penetrar completamente. Roberto Carlos sempre foi um ícone cultural no Brasil e no mundo lusófono, mas a forma como ele lida com a idade e seu legado desperta debates que muitos preferem evitar. Aqui está um dos artistas mais reverenciados da música popular que agora, com mais de 80 anos, continua ativo. Mas essa longevidade nem sempre é vista com a mesma lente romântica pelos fãs e críticos que o aplaudiram ao longo de décadas. Enquanto muitos artistas se aposentam, ele segue em turnês, lançando músicas e participando de programas, insistindo que ainda se sente bem e apaixonado pela música, o que para uns é prova de uma energia fora do comum, para outros pode parecer uma dificuldade em aceitar o passar dos anos. Há quem diga que manter esse ritmo intenso na terceira idade é inspirador, uma celebração da arte que não morre, mas há também críticas. Alguns comentadores perguntam se Roberto não deveria aproveitar mais sua vida pessoal tranquila em vez de se manter sob holofotes, como se a música fosse uma obrigação constante em vez de uma expressão de vida. Essa tensão levanta questões sobre até que ponto um artista lendário pode ou deve continuar no centro do palco quando sua imagem já está eternizada. Roberto Carlos nunca foi conhecido por expor sua vida íntima, preferindo um equilíbrio entre sua carreira estrondosa e uma vida pessoal simples, e essa escolha, ao mesmo tempo que o protegeu de escândalos maiores, também alimentou uma aura de mistério que faz as pessoas especularem mais do que comentar quando ele fala sobre saúde, idade ou o futuro da sua arte. Para alguns, esse silêncio calculado sobre sua rotina pessoal aos 80 e tantos anos é um exemplo de dignidade artística. Para outros, é uma estratégia para evitar perguntas incômodas sobre o envelhecimento, sobre se há um momento em que um ídolo deve passar o bastão. Entre declarações públicas de estar em boa forma física e emocionais sobre continuar compondo, uma parte do público parece querer mais vulnerabilidade, quer respostas diretas sobre como ele lida com as limitações naturais da idade, enquanto outra parte acha que Roberto Carlos já deu tudo o que tinha para dar e que insistir em falar sobre longevidade soa repetitivo ou até uma forma de autoafirmação.
Independentemente dessas opiniões divergentes, o fato é que Roberto Carlos permanece um dos poucos artistas brasileiros de classe mundial que atravessou gerações, e seu legado composto por milhares de músicas, milhões de álbuns vendidos e uma legião de fãs ainda desperta paixão, polêmica e curiosidade sobre o que significa envelhecer sob a lente pública. O equilíbrio entre a figura pública robusta e o homem comum que canta sobre amor e saudade é ao mesmo tempo inspiração e ponto de discórdia. E talvez seja esse contraste entre mito e realidade que o mantém no centro das conversas culturais até hoje. Chegando ao fim do nosso vídeo, fica claro que Roberto Carlos não é apenas o rei da música brasileira, mas também um homem envolto em mistérios, escolhas pessoais enigmáticas e polêmicas que poucos conhecem. Aos 71 anos, suas confissões, mesmo que sutis ou indiretas, revelam que por trás da imagem impecável e do cantor romântico existe alguém que enfrentou perdas devastadoras, rumores e crises que poderiam ter destruído qualquer carreira. A mistura de simplicidade na vida pessoal com a grandiosidade artística cria um contraste que intriga fãs e críticos, mantendo-o sempre relevante e, ao mesmo tempo, alvo de especulações. Entre processos, acusações de plágio, biografias censuradas e boatos na internet, Roberto Carlos consegue equilibrar sua imagem pública com sua intimidade, e é exatamente isso que torna sua história tão fascinante e, muitas vezes, polêmica. Essa última revelação nos mostra que, mesmo aos 71 anos, ele ainda surpreende, desafia expectativas e continua sendo uma figura complexa, que mistura mito e humanidade, mistério e transparência. Se algo ficou claro, é que conhecer o lado humano do rei não diminui sua grandiosidade, pelo contrário, reforça que seu legado é eterno, intenso e cheio de camadas ainda pouco exploradas.